Agora, galera, eu vou mostrar para vocês os relógios sem a pulseira para que vocês entendam melhor. Aqui, ó, como vocês puderam ver, eu tirei aqui uma pulseira, ó, e é engate padrão. 16 milímetros é o tamanho, o comprimento que essa parte aqui tem, que é a parte que vem aqui no relógio, na caixa do relógio. Tirei o pino aqui para mostrar melhor. Tá vendo esse vão aqui? Esse vão tem 16 milímetros, justamente, ó, perfeito para engatar a pulseira, ó. Bem prático e fácil. Você pode colocar aqui nesse relógio qualquer pulseira que tenha esse tamanho aqui, ó, de 16 milímetros. Não precisa ser naturalmente a original do relógio. Pode ser uma paralela, pode ser de outra cor ou até mesmo de outro relógio, desde que seja o engate de 16 milímetros, igual vocês estão vendo aqui. E esse engate, ele também possibilita que a gente possa usar adaptadores, tá? Se eu quiser usar um tipo de pulseira diferente. Nesse caso aqui eu peguei como exemplo essa Nato aqui, que a gente também vende aí na loja, como eu disse no início do vídeo. O link está aí na descrição. Se você quiser, se fosse o caso de você usar esse adaptador aqui, seria bem fácil. Você vai tirar a pulseira original, ó, colocou, tumba. Agora o seu relógio pode usar a pulseira Nato. E o bom dessas pulseiras Nato é que você pode trocar, né? Botar a cor que você quiser, porque vai funcionar perfeitamente. Ó. Esse adaptador ele é feito único e exclusivamente para os modelos G-Shock. E o engate é perfeito, perfeito. Então é outra vantagem desses relógios aí que tem a pulseira com engate de 16 milímetros, para vocês verem que facilita demais. Ó. Colocaria aqui, ó, e tá feito a adaptação e poderia ser usado com qualquer relógio. Essa pulseira aqui pode ser usada com qualquer relógio que tem um engate de 16 milímetros, ou se você quiser usar uma outra de borracha com a mesma cor, uma cor diferente, é só buscar pelo engate de 16 milímetros que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, mais um ponto a favor do G-Shock que tem esse tipo de encaixe na pulseira, encaixe de 16 milímetros. Agora eu estou aqui com 5610. Como vocês podem ver, é a mesma coisa, ó, 16 milímetros aqui o engate. E esse aqui ainda tem um outro ponto a favor dele. Esse pino que vocês estão vendo aí na pulseira, ele tem a ferramentinha aqui, a aletazinha para a gente puxar, para fazer a troca fácil de pulseira. E esse pino ele não cai, ó. Então, ó, não tem a chance de você perder esse pino aqui, porque ele fica preso aqui dentro, ó. Ele não sai de maneira nenhuma. Foi uma sacada de gênio botar esse tipo de fixação aqui nesse modelo G-Shock. Ficou muito bom, muito bem acertado essa ideia aqui. E novamente falando, esse engate permite o uso de adaptadores. Ó, vou colocar aqui, ó, tumba. Colocou o adaptador. Aí agora você pode usar a pulseira Nato. No caso, você poderia usar essa daqui, caso você quisesse. Ou até outra cor, não sei, botava um preto. Aí fica a critério de quem tá comprando, né? O cara que gosta de usar umas cores mais excêntricas aí e tal, ó. Cabe perfeitamente. Então, quando você compra um relógio com esse tipo de fixação aqui, que é o 16 milímetros, dificilmente você vai passar aperto de pulseira. E também você sabendo disso que eu estou passando aqui agora, você evita de ser enganado por um pessoal aí que age de má fé. O cara acaba te cobrando um preço super exorbitante só porque ele vê que é um G-Shock, aí vai querer lucrar em cima de você e acaba te vendendo uma pulseira caríssima, né? E que você poderia comprar por um décimo do valor que ele te cobrou. Infelizmente tem muita gente que faz isso por aí. Inclusive aqui no Rio de Janeiro eu já vi
algumas vezes os caras fazendo isso. Conheça o produto que você tem para evitar esse tipo de situação. Agora, galera, é o complicador. Como vocês podem ver, eu já deixei frouxo aqui. Viram que o que fixa a pulseira ali na caixa são esses dois parafusos aqui, ó. São parafusos bem grandes, só que ele não tem rosca em toda a extensão dele. Ele tem a rosca aqui só no finalzinho. Daqui para cá ele é liso justamente para arrochar mais a pulseira. E por que é tão difícil? Vou mostrar para vocês. Essa pulseira aqui, ó, ela tem um tipo de trilho, ó. Viram? A pulseira como é que ela é? Ela tem um trilho, ó. Tem um trilho, onde esse vai se encaixar aqui na caixa do relógio. Aqui também tem os 16 milímetros padrão, só que é o 16 milímetros para essa pulseira aqui, ó. Ela entra como se fosse um trilho, ó. Entenderam? Então, esse parafuso, além de ele fixar o bezel, ele vai fixar a pulseira igualmente, ó. Quando você apertar aqui, e as duas pontas desse parafuso vão encostar, né, uma na outra dessa forma, e vai acabar fazendo uma fixação da pulseira até que de uma forma mais uniforme e resistente. Beleza, mas isso também prejudicou na substituição, porque para você encontrar uma pulseira dessa daqui para poder substituir nesse relógio, dificilmente você vai encontrar barata. Porque naturalmente é uma pulseira já cara mesmo. Então, esse tipo de pulseira aqui complica demais a vida da gente aí que às vezes tem problema com a pulseira, resseca, quebra e precisa trocar e se depara com esse tipo de pulseira aqui. Pode procurar aí no Mercado Livre, né? Esse tipo de pulseira, quando você encontra, é caríssimo, na casa dos 300, 250, 290 reais. É um absurdo de caro. Imagina na autorizada. Aqui funciona da mesma forma. Ó, pino, é um pino, na verdade é um parafuso. Mesma coisa, ó, é um parafuso, só que esse aqui ainda é um parafuso maior do que o anterior. Um parafuso bem grandão. E aqui a pulseira é igual, ó. Ela se encaixa por trilho. Ó, aqui vocês conseguem ver, tá vendo? Ó? Ele tem essas aletas aqui lateral, que são o que vai encaixar nessa valinha aqui, ó. Você vai apontar a pulseira, apontou a pulseira, ó. Olha como é que ela encaixa. Beleza, ó. Depois é só você empurrar ela para baixo e pronto. Aqui ela sai fácil, ó. Cadê? Encaixou, ela sai fácil porque está no sentido para ela sair, que é para baixo. Mas se você colocar no pulso sem isso aqui, você consegue arrancar o relógio muito facilmente. Até porque você não vai usar sem esses parafusos aqui, né? Mas pode acontecer de você perder, espanou o parafuso aqui, precisou arregaçar ele para tirar. Pode acontecer de você perder esse parafuso de alguma forma. E é a mesma coisa do anterior, ó. Se você apertar aqui, essas duas pontas do parafuso vão se encostar assim, vai ficar encostado e vai simular ali um pino único, né? De uma ponta à outra. E isso ajuda a fixação da pulseira e tal, mas também nossa vida complica porque a gente não pode trocar. Essa pulseira, esse kit bezel aqui, eu já vi vendendo no AliExpress. De outras cores, transparentes e tal, já vi vendendo lá. Se você tiver esse modelo aqui em especial, que é o G9300, deixa aí no comentário que eu procuro o link lá e mando para você aí no campo dos comentários, tá? Não vou botar aqui no direto, porque vai ocupar bastante tempo meu procurando só para deixar aqui no link. Ou de repente eu coloco, não sei. O adaptador, galera,
ele até cabe, ó. Ele até cabe aqui no relógio. Tranquilo, ó. Mas eu não consigo fixar ele na caixa. Por quê? Esse furo aqui, ele é muito menor. Ele é muito menor que esse parafuso aqui, o diâmetro, né? Ele é bem menos do que o diâmetro desse parafuso. Você pode adaptar? Claro que dá. Você vai botar aqui, ó. Vai botar aqui e vai arrochar esse parafuso aqui. Ele vai entrar literalmente arrochado no adaptador aqui, se você forçar. O que é que isso pode acontecer? Romper esse adaptador aqui embaixo, ó, porque ele é muito espesso. Esse parafuso aqui ele é muito espesso para esse adaptador, no caso o diâmetro aqui. Esse diâmetro ele foi feito para você usar aquele pino padrão mesmo. Aí agora, se você quiser forçar a barra, ele vai entrar naturalmente, né? Depois, essa parte aqui da frente é lisa e aqui atrás é onde entra a rosca. Então, essa aqui vai ficar rosqueado na caixa, essa parte aqui que tem um fio de rosca, e essa parte lisa é onde entra no adaptador. Você vai arrochar aqui e as chances de você romper esse adaptador aqui e o seu relógio cair e você não perceber são altíssimas, tá? Não recomendo, sob hipótese alguma, que seja feito esse tipo de adaptação, porque as chances de você perder o seu relógio, que é esse aqui, e é um relógio caro, são bem grandes, mas a possibilidade de adaptação existe, como eu acabei de mostrar para vocês aí, embora eu não recomende, mas ela existe. Agora eu tô com esse Smile aqui, que é para mostrar justamente a pulseira, como é fixada a pulseira do GG1000 e do GWG1000. A diferença é que o GWG1000 ele tem um entalhe aqui na pulseira, justamente que é onde fica o botão, que aquele relógio ele tem um botão aqui no meio, ó, que é para acionar a luz, esse aqui não tem. Mas o procedimento é o mesmo. Ó, a pulseira vai se encaixar aqui e vai vir um pino desse lado e desse lado para fixar a pulseira. Só que esse ainda tem um agravante, que além de você ter esse pino fixando aqui dos dois lados, ele passa por aqui, esse modelo ainda tampa os parafusos. Numa eventual troca de bateria, você tem que desmontar tudo, arrancar isso, arrancar aquilo outro, para ter acesso aos parafusos. Aqui eu estou usando um Smile para exemplificar, mas para mostrar que no GG1000 é a mesma coisa. Inclusive, tem uma playlist aí no canal de tutorial, onde eu mostro a troca de bateria do GG1000. Vocês vão poder conferir que é exatamente da forma que eu estou falando. Para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês o GD350. Ele já é diferente. Como vocês podem ver, ele tem, você olha aqui assim, ó, você pensa que a pulseira também é fixada pelos parafusos, mas não é. Esses parafusos aqui, eles são feitos para fixar essa parte aqui do relógio. No caso, você deixaria fixado aqui e pronto. Porque a pulseira, ela é fixada por pino normal. Então aqui é bom, olha lá. É fixado por pino normal, ó. Você botou, tumba, acabou o problema. Isso aqui é muito bom, galera, que você pode trocar a pulseira dele se essa vir a arrebentar, botar de uma outra cor e tal. E facilita a reposição, né, de uma forma mais tranquila de você encontrar aí no mercado. Esse modelo aqui, ele vai aceitar o adaptador aqui para pulseira nato, porém de forma adaptada, que é o que eu não recomendo. Por que adaptado? Porque o furo aqui do adaptador não vai casar com o furo da caixa do relógio. Então você vai ter que arregaçar aqui, ó, o adaptador para baixo, de forma que
O pino, depois que ele passou pelo adaptador, ele vai casar ali no furinho da caixa do relógio. E como eu disse, nenhuma adaptação é bem feita. Por quê? Você aqui corre o risco de romper esse adaptador, porque esse aqui é em borracha. Caso você não rompa o adaptador aqui, ele vai ficar impondo uma pressão muito grande na caixa do relógio. E o que pode acontecer? Espanar esse furinho aqui, ó, onde o pino fica preso. Uma vez que você espanou esse furinho aqui, já era. O que vai acontecer? Toda vez que você botar o pino e der uma pressãozinha de nada, a pulseira vai pular porque o furinho perdeu a propriedade dele, então vai ficar espanando. Novamente, esse adaptador aqui até cabe, mas de forma adaptada, coisa que eu não recomendo em hipótese alguma para que vocês façam, beleza? Se quiser, faça parte do nosso grupo no Telegram, o código QR vai estar aqui do lado para quem assiste na televisão ou na descrição para quem estiver assistindo no tablet ou no telefone. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!